Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Assim está escrito: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ainda sobre o nascimento de Jesus e as profecias referentes a ele. Aqui, novamente, Isaías falando sobre o nome pelo qual este menino seria chamado. Lembrando que Isaías é considerado na Bíblia o profeta messiânico, pois foi o profeta que mais falou sobre o Messias, a sua vinda, seu ministério, sofrimento, a sua glória, enfim, tudo concernente ao Messias nós encontramos nas profecias de Isaías. Nós ontem observamos o sinal, o Senhor mesmo dará o sinal, que a Virgem conceberá, dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Agora nós encontramos aqui que ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o governo, o reinado, a autoridade, a soberania, está sobre os seus ombros. E o nome pelo qual ele será conhecido será o nome em razão das funções, ou seja, das operações que ele vai realizar. Como? O seu nome será Maravilhoso, primeiro. Segundo, Conselheiro, terceiro. Deus Forte, quarto. Pai da Eternidade, quinto. Príncipe da Paz. Todos estes nomes, com as ações ligadas a eles, cumpriram-se na vida de Jesus quando ele veio. Porque agora nós podemos fazer o comparativo. Isaías não podia. Isaías estava profetizando algo que viria no futuro próximo. E esta proximidade durou cerca de aproximadamente 700 anos. Para nós que vivemos 60, 70, no máximo 80 anos, isso aí é muita coisa. Mas para o Pai da Eternidade, isso aí é nada. É como se fosse uma gota no oceano. Esse período de tempo, para nós, qualquer tempo, além do tempo da nossa vivência, já é uma coisa muito grande. Porque nós vivemos limitados no tempo e no espaço. E conforme diz a Bíblia, a idade está limitada a 70 anos. Mas quem consegue chegar a 70 anos? Não são muitos, não é a maioria, é a minoria. Alguns que chegam a 70, chegam a 80, a 90, alguns com 100, casos de raridade, e por aí vai. Mas chegar aos 70 anos, olha, não é muito fácil não. Agora, esperar o cumprimento de uma profecia 700 anos, mas tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem a hora de Deus, o momento de Deus. Por isso que o tempo de Deus, ele é chamado Cronos. Cronos é o nosso tempo. Cronos é o nosso tempo. É o tempo cronológico. O tempo de Deus é conhecido como Kairos. Kairos é o tempo de Deus, é a oportunidade. E o Kairos, ele não está preso ao Cronos, ao tempo cronológico. Então, preciso fazer essa diferenciação. Nós estamos presos no tempo cronológico, porque nós vivemos e a nossa vida é em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Esse é o nosso tempo. O tempo de Deus não é contado dessa forma. O tempo de Deus é o tempo Kairos, o tempo da presença. Quando chega o momento, Deus se dá a conhecer. Deus não está preso a dias de calendário.
Nós estamos presos a dias de calendário. Deus não. Por isso que neste dia comemoramos e falamos sobre o nascimento de Jesus. Há muitas pessoas dizendo, mas isso é uma festa pagã, isso aí foi uma coisa feita por um rei antes de Jesus nascer e coisa e tal. Olha, pode dizer o que for, para nós não vai interessar nada disso. Para nós o que interessa é que Jesus nasceu. E eu posso comemorar o nascimento de Jesus hoje, amanhã, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, qualquer época do ano. Nós podemos comemorar o nascimento de Jesus, falar sobre ele, porque é um fato absoluto. Aconteceu, a história registra, está lá bem claro como todas as coisas aconteceram. Então, por que é que a gente aproveita a oportunidade quando a maioria das pessoas estão falando sobre isto? É porque nós temos que aproveitar bem as oportunidades. Se o povo está focado para o Natal, que para eles é o nascimento de Jesus, nada melhor do que nós, os cristãos, falarmos sobre o nascimento de Jesus. À luz da Bíblia, bem entendido, à luz da Bíblia, e não da tradição da história. Que para eles, o nascimento de Jesus comemora-se com comidas e bebidas, troca de presentes. Para nós é diferente. O nascimento de Jesus refere-se a uma pessoa enviada por Deus que nasceu, veio, assumiu nosso lugar, levou sobre si os nossos pecados, abriu para nós a oportunidade de salvação. Hoje somos salvos, libertos, porque Cristo nasceu no nosso coração. Então nós podemos referenciá-lo sim, bem como também na época da Páscoa, na época do Pentecoste. Todas estas ocasiões são oportunidades de nós falarmos sobre textos específicos da Escritura Sagrada. Agora, existem alguns aí que querem procurar tanta coisa, não, porque isso não pode, porque isso é heresia, porque isso é paganismo, porque isso é aquilo outro. Cada um fala o que quiser. O importante é que na palavra de Deus nós temos elementos para dizer dela em toda e qualquer ocasião. Se está sendo falado sobre Natal, podemos falar do nascimento de Jesus. Se não está sendo, podemos continuar falando do nascimento de Jesus, mesma coisa, porque são verdades fundamentais das Escrituras Sagradas. Mas digo, falamos nessas ocasiões porque a palavra de Deus manda-nos aproveitar bem as oportunidades. Então, é uma oportunidade que temos para falar. Bem como assim, tantas outras. Mas aqui está. O profeta disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os... E o seu nome será, como eu disse, maravilhoso. Jesus, quando veio, quando se deu a conhecer, nasceu, cresceu e chegou o momento de ele submeter-se ao batismo para cumprir a justiça divina, depois foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, sequente chegou à sinagoga de Nazaré, onde recebeu o livro do profeta Isaías e achou lá que ele era ungido do Senhor, e disse, cumpriu-se a Escritura. Dali por diante ele começou o seu ministério. E quantas maravilhas Jesus operou. Em dado momento, quando Jesus realizava determinadas coisas, o povo disse, hoje vimos maravilhas e Deus visitou o seu povo. Então quem opera maravilhas é maravilhoso. Então Jesus é maravilhoso. Nosso Jesus é maravilhoso. Maravilhoso é Jesus, da vida e luz. Quantos hinos bonitos com este tema. Maravilhoso é Jesus. Ele é maravilhoso, evidentemente, porque faz maravilhas. E o que são maravilhas? Maravilhas é uma espécie de milagres que nos traz admiração, encanto, êxtase. E nós não conseguimos explicar em palavras o que é isto. Mas sentimos perfeitamente e sabemos que é algo proveniente de Deus, através de Jesus. Ele é, então, maravilhoso. Ele foi maravilhoso no seu nascimento, ele foi maravilhoso
no seu batismo, ele foi maravilhoso na tentação, ele foi maravilhoso no ministério, ele foi maravilhoso no sofrimento, ele foi maravilhoso na sua morte, ele foi maravilhoso na sua ressurreição, ele foi maravilhoso na sua ascensão e ele continua maravilhoso diante de Deus o Pai, lá no seu trono celestial. Então, e o seu nome será maravilhoso. Não há ninguém maravilhoso como o Senhor Jesus. Ele é para nós o maravilhoso. Não é um maravilhoso, é o, quer dizer, o único que pode operar maravilhas em nós. Quando o Senhor Deus falou com Josué que preparasse o povo, porque eles iriam atravessar o Jordão, ele disse, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, Jesus é este maravilhoso. O segundo nome é Conselheiro. O que é conselheiro? Conselheiro é aquele que aconselha, que orienta. E quantas palavras ditas por Jesus estão registradas nos evangelhos que são verdadeiros conselhos para a nossa vida. Conselhos bons, saudáveis, permanentes, com caráter eterno, de nos aproximar de Deus. Os conselhos de Jesus não podem ser ignorados. Eles devem ser estudados e praticados. Foi o que Jesus disse, se alguém ouve a minha palavra e pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. E veio a chuva, veio os ventos e sopraram os rios, e nada aconteceu àquela casa porque estava sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica é semelhante a alguém que edificou uma casa na areia. Veio a chuva, veio os ventos, os rios subiram e deram naquela casa e ela foi destruída porque não tinha firmeza. Jesus é conselheiro. Ele continua nos aconselhando através do ensino, através da demonstração do seu poder. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Ele continua sendo o nosso conselheiro. Quantas vezes nós nos encontramos em dificuldades, precisamos de uma saída, de uma solução, e ninguém pode nos dar a solução que precisamos. E nós vamos a Jesus e contamos a Ele e dizemos, Senhor, me socorre, o Senhor me entende, estou no momento, para mim é um beco sem saída, não tem uma solução. E de repente, Ele mostra, Ele traz ao nosso entendimento uma solução e nós entendemos que ela só pode ter vindo do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso conselheiro. Então ele continua sendo o nosso conselheiro. Quando em oração vamos a ele e em leitura da sua palavra, entendemos o que Jesus deixou registrado para o nosso ensino. O terceiro nome é Deus Forte. Ele é invencível. Ele é poderoso. Não há nada que o abale. Não há nada que o faça diminuir. Ele é Deus forte, um Deus poderoso, um Deus suficiente para cada um de nós. Ele é Deus forte, diferente dos deuses criados pela mente humana, que são deuses fracos. Não ouvem, não veem, não falam, não cheiram, não fazem nada pelos seus devotos. Mas o Deus forte, que é Jesus, este faz e faz muito por nós. Glória a Deus por isso. Quarto nome, ele é o Pai da eternidade. Eternidade não tem início e não tem fim. Mas quem é o Pai da eternidade? É Jesus. Ele é Deus, ele é o Pai da eternidade. Portanto, ele é antes do princípio de todas as coisas e é depois do final. Ele é o alfa e o ômega, quer dizer, antes da criação existir, ele já existia. E depois que a criação, que o mundo terminar o seu ciclo aqui na Terra pela orientação de Deus,
ele continuará existindo porque ele é eterno. O Pai da eternidade é eterno. Então Jesus é também chamado o Pai da eternidade. Por isso que ele nos salvou e nos prometeu a eternidade, porque ele é o Pai da eternidade. E ele quer nos levar para viver com ele esta eternidade. E é a esperança e a alegria do nosso coração permanecer firme e fiel para quando chegar a nossa hora, nós estarmos garantidos na presença do Senhor para, no momento da sua revelação e ressurreição, nós possamos, então, ir ao encontro dele direto para a eternidade. E quinto e último, ele é o príncipe da paz. Quando Jesus veio, ele encontrou um mundo turbado, corrompido, cheio de inimizade, de porfia, de vingança, de contenda. Mas ele veio para estabelecer a paz. A palavra de Deus diz que, vindo ele, evangelizou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. E dos dois povos que viviam em inimizade, ele derrubou a parede da separação e fez um só povo. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. E como príncipe da paz, ele oferece paz. Ele chamou os seus discípulos, em certa ocasião, e disse: deixo-vos a minha paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe nem se atemorize. Quem desfruta da paz em Jesus está seguro. O mundo pode estar ruindo, pode estar se destruindo, mas ele está desfrutando de paz com Jesus. E ele nos ensinou a ter paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com o nosso próximo, quando possível. Nem sempre será possível, mas quando possível e no que depender de nós, nós precisamos exemplificar a Jesus como príncipe da paz. Ele veio fazer a paz. Então, este nome que Isaías anunciou 700 anos antes, cumpriu-se todos eles na vida e no ministério de Jesus. Um ministério brilhante, aprovado por Deus e pelos homens, em palavras e em obras. Jesus teve alguns inimigos? Teve muitos. Mas teve multidões que foram abençoadas por ele, que o adoram, que o serviram, que o glorificaram e que tiveram nele a solução para a sua vida. E aqui nós encontramos: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo isto são recursos de Deus para a nossa vida, encontrados unicamente na pessoa de Jesus. Então, quando nós servimos a Jesus com sinceridade, com verdade, com pureza, com transparência, todas estas ações da vida de Jesus, focados no nome dele, acontecem na nossa vida. Acontecem maravilhas em nossa vida. Recebemos o conselho de Deus. Recebemos a ação do Deus forte e poderoso. Servimos ao Pai da eternidade. Desfrutamos de paz, porque o príncipe da paz mora em nós, o Senhor da paz, o Deus da paz, o Espírito de paz. Ele habita em nós através de Jesus. Deus abençoe, pastor João Maria Hermel. Então é muito importante quando Isaías disse isso 700 anos antes, e hoje é um dia propício para dizer isso, quando as pessoas estão voltadas para o natalino. Então precisa-se falar sobre Jesus, o que marcou Jesus, o seu nascimento, a sua vida, o milagre, as operações de Deus. Então tudo isso é necessário que seja dito para que cada um de nós nos fortaleçamos em fé em Jesus e saber que ele é tudo aquilo quanto dele foi profetizado séculos antes do seu nascimento físico. Então Jesus continua sendo este, onde nós falamos sobre o sinal que Deus deu, que ele nasceria da Virgem. E ele nasceu. Falamos sobre a alegria do Natal, a alegria de Maria, a alegria do anjo, a alegria dos pastores, a alegria de Simeão, a alegria de Ana.
E hoje estamos dizendo aqui sobre os nomes que seriam invocados sobre ele: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E sobre ele estaria o principado, o reinado, o governo, a soberania, tudo depositado em Jesus. Então este é o Jesus que nós servimos. E por que muitas das vezes a gente fica desanimado, acabrunhado, angustiado, aflito, parece que sem sentido de viver? Não, nós servimos a um Cristo vivo, poderoso, maravilhoso, que toda a Escritura foca para Jesus. Antes do nascimento, focava para o nascimento dele e como se daria. O lugar, o nome, a natureza, a cidade, tudo isto. Depois do nascimento dele, foca para o passado, que ele veio realmente e cumpriu tudo aquilo que dele estava escrito nas Escrituras, e ficou marcado o seu trabalho em palavras e obras, que hoje, 21 séculos depois da morte de Jesus, nós ainda estamos desfrutando as belezas e as maravilhas do ato de Jesus, porque ele realizou um ato eterno. Não se apaga, não se diminui, não se enfraquece. Por isso é que vidas em todos os dias e em todos os lugares, mundo afora, estão se convertendo a Jesus. Porque o que ele fez não tem validade temporal. A validade do que Jesus fez é eterno. Então não é tal tempo vale o que Jesus fez, dali para frente não vale mais. Não, é eterno, o que Jesus fez é eterno. Enquanto houver oportunidade do Evangelho ser pregado, das pessoas ouvir e o Espírito Santo convencer, vai acontecer algo glorioso na vida dessas pessoas, eles vão ser transformados e eles vão conhecer esse que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o Jesus que nós servimos. Nós não podemos nos ocultar de maneira nenhuma, mas devemos falar dele em alto e bom som, com alegria, com vivacidade, com intrepidez, com coragem. Porque o mundo no pecado quer nos silenciar, quer nos desmotivar, mas a palavra de Deus nos anima, nos encoraja, nos levanta, nos fortalece. O Espírito Santo vem com o poder de Deus e coloca palavras nos nossos lábios, e nós precisamos falar, porque vidas precisam ser alcançadas para fazerem parte conosco do encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, que não demora a acontecer. Nós o estamos aguardando a qualquer momento. Ele vai acontecer. Tudo a respeito de Jesus se cumpriu. E as promessas que ele falou com relação ao futuro vão se cumprir também. Nenhuma delas vai cair por terra. Todas vão se cumprir como escrito está. E nós precisamos estar firmados neste Deus forte, poderoso, fiel e verdadeiro. Pensa sobre isto. Se você, porventura, ainda não está servindo a Jesus, este é o momento de abrir teu coração, crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da tua alma, e você vai desfrutar e experimentar estas bênçãos gloriosas que estão inclusas no nome de Jesus e na obra de salvação que ele efetuou para tantos quantos crerem. Você precisa crer para ser salvo e crer em Jesus. Só Jesus salva, ninguém mais. Então, entregue-se a ele, se você ainda não fez. E você que o serve, siga firme, adiante, alegre, encorajado, disposto e animado, porque está chegando o maravilhoso dia em que as maravilhas de Deus haverão de acontecer na nossa vida e, de uma maneira maravilhosa, nós seremos tirados da terra para irmos ao encontro do Senhor. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.